programa Roteiriação está de volta. Hoje com a professora Karina Silva Esmerdel, psicomotricista, especialista no tratamento das pessoas, das crianças acometidas pela síndrome alcoólica fetal. Professora Karina, nós estávamos falando a respeito das dificuldades das crianças que são acometidas com essa doença da síndrome alcoólica fetal. Essas crianças com idade escolar, qual é a atividade que a escola desenvolve para essas crianças? As crianças, né, portadoras dessa síndrome, em idade escolar, quando elas vão para a escola tem que adaptar as atividades, né, necessárias para essas crianças poderem ter assim um progresso. E geralmente são sempre com atividades motoras, que podem ser feitas na sala de aula ou fora da sala de aula, e não precisa ser só pelo professor de educação física, né? O ano passado saiu um artigo no site do Educamundo, onde eles usam um termo assim, circuito psicomotor. O que é um circuito psicomotor? Então, seria o que a escola faz, né? Toda atividade psicomotora, ela tem que ser elaborada pelo menos para atingir 4 habilidades, né? Então, nós fazemos um circuito para ser trabalhado assim na escola, e esse circuito, ele tem que englobar aí 4 atividades, onde vão trabalhar 4 áreas diferentes para a criança. Por exemplo, a memória, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, e uma atividade onde vai englobar todas e trabalhar também um pouco da linguagem. Então, um circuito, por exemplo, tem escolas que montam jogos por hora do intervalo, tem escolas que montam jogos assim para aquele dia, para aquela semana. Então, um exemplo de circuito, por exemplo, de repente eu tenho aí como primeira atividade um jogo de amarelinha, como segunda atividade uma caça ao tesouro, uma terceira atividade eu tenho aí um jogo de amarrar e desamarrar, e uma quarta atividade eu tenho uma atividade de repetir sequências de som. O que eu vou estar trabalhando aí? Num jogo de amarelinha, eu vou estar trabalhando o equilíbrio, a destreza e a percepção, né? E a resistência de pular o amarelinho. Então eu vou estar trabalhando aí a coordenação motora grossa. Caça ao tesouro. A caça ao tesouro, eu estaria trabalhando a memória, porque eu mostro o objeto para a criança e ela vai ter que fazer uma associação. Aonde esse objeto eu esconderia? Aonde caberia esse objeto? Né? Depois, o jogo de amarrar e desamarrar. O que eu estaria trabalhando aí? A coordenação motora fina, né? Porque eu vou usar toda a musculatura da mão. E no último, a atividade de repetir sons. O que eu estaria trabalhando? Todas. Né? A coordenação motora fina, que eu vou fazer gestos. A coordenação motora grossa, porque eu vou fazer a movimentação. E vou estar trabalhando também as articulações orofaciais para a linguagem. Então, isso seria um circuito, a brincadeira daquele dia. Por exemplo, numa segunda-feira, na terça eu vou colocar outras atividades que vão contemplar as mesmas habilidades, mas outros jogos. Por exemplo, que jogos que eu poderia colocar aí? Andar sobre a linha, brincadeira do passa-anel, brincadeira de imitar o som dos bichos, né? E também, por exemplo, cantar. Então, eu estaria trabalhando mais 4 atividades, englobando as mesmas habilidades, mas com atividade diferente. E assim a gente faz atividade para a semana toda. E assim é trabalhado na escola. Muito bem. Professora Karina, nosso programa está chegando ao final. Eu quero, mais uma vez, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, agradecer a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. As informações que a senhora trouxe para todos aqueles que nos assistem foi de grande valia mesmo. Muito obrigado para a senhora. Eu quero agradecer, né, pelo convite também. O programa Rotary em Ação volta na próxima semana. Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem.
Eletrosul, materiais elétricos, mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas, realização e construção, projeta engenharia. Vision Center, todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor.